Samira Lima é uma mulher muito guerreira, batalhadora, que luta por aquilo que quer. Sou bióloga, minha primeira formação foi em Ciências Biológicas, fui professora por durante 7 anos. Fui professora lá na cidade de São Caetano, onde morei durante 35 anos. São Caetano é uma cidade de 35 mil habitantes, uma cidade pequena, uma cidade que vive exclusivamente comércio da prefeitura. Uma cidade que não rola dinheiro, uma cidade que a renda per capita é muito baixa. E eu quis ser professora, fui professora por durante 7 anos. Eu sempre fui muito insistente naquilo que eu queria. Então, eu lembro-me quando eu terminei a faculdade de Biologia, eu gostaria de ensinar, eu já dava aula numa escola pequena, e eu gostaria de ensinar na melhor escola da cidade, porque eu ensinava as séries primárias, enquanto estudante de Biologia, eu ensinava nas séries primárias. Mas eu gostaria de ensinar nessa escola e ensinar Biologia. Então estava eu saindo da missa um dia e passei em frente à casa da diretora, a diretora Josenilda, e eu pedi uma oportunidade a ela. Lá nós a conhecemos como Dida. Dida, estou me formando em Ciências Biológicas e eu gostaria muito de ensinar na sua escola. E ela disse o seguinte: ligue para mim em janeiro, porque nós teremos reuniões e se tiver oportunidade, nós colocamos você no quadro. Sabe aquele burrinho do Shrek? Tá chegando? Tá chegando? Então eu ligava todos os dias no mês de janeiro. E aí? Tem a oportunidade? Tem a vaga? Acho que ela ficou assim, não, essa menina tá muito insistente, então eu vou dar a oportunidade a essa menina, porque essa sou eu. Essa sou eu, a pessoa que insiste, a pessoa que batalha, a pessoa que corre atrás daquilo que quer. E de repente, ela me ofereceu disciplina, só que ela me ofereceu as piores disciplinas, as disciplinas que ninguém queria. Filosofia, artes e ensino religioso. Eu queria biologia, mas ela não me deu essa oportunidade. Mesmo assim, eu abracei a oportunidade que ela me deu. Eu dava aula das disciplinas que ninguém queria, mas eu fazia da melhor forma. Até que no ano seguinte ela me chamou para ser professora de biologia. E assim foi, 7 anos dando aula. Só que chega um determinado momento que só o amor pela profissão, ele não vai. É onde você começa a pesar a questão financeira. E ser professora de uma cidade pequena, de uma escola particular, não tinha uma boa remuneração. Sempre tive o desejo de fazer nutrição, só que aí não tinha condição financeira para pagar a faculdade. E foi um momento que eu estava trabalhando, dando aula só por amor, mas só por amor a gente não vive, a gente precisa da remuneração. E eu conversei com minha mãe me disse que daria para pagar a minha faculdade, ela ia se desfazer de um bem que ela tinha, ia vender uma casa, para poder pagar a minha faculdade de nutrição. Porque eu gostaria de, na faculdade de nutrição, ser uma profissional diferenciada, uma profissional que olhava para o paciente, que entendia o paciente, que entendia suas dores, que poderia ajudá-lo a conquistar os seus objetivos, ter um acolhimento em consultório, mas eu gostaria também de ser bem remunerada. Na época, eu e Gilberto já éramos casados. Quando eu terminei a faculdade de Biologia, nós nos casamos. E dei aula por durante 7 anos. Foi nesse momento que minha mãe me ofereceu pagar a faculdade, se desfazer desse bem que ela tinha, para investir no novo curso. A princípio eu não fiz nenhuma objeção, né? Eu sabia da capacidade que ela tem, né? Sempre se dedicou muito, desde a época que começou a dar aula lá na escola, sempre vinha se dedicando muito. E quando ela contou que queria fazer uma nova graduação, incentivada, né, por uma colega dela lá em São Caetano, que seria nutrição, eu não fiz nenhuma objeção. Dei apoio, só não teria como ajudá-la mais, né, com recurso financeiro, mas aí a mãe dela se propôs a dar essa ajuda, né, para pagar a faculdade, mas o restante teria que ser com a gente, que no caso eu trabalhava num emprego só, com salário mínimo, que dava para a gente viver tranquilo, né? Com a ajuda dela da escola. Mas aí ela teria que sair e se manter apenas
né, iríamos nos manter apenas com o meu salário. Então eu abri mão da escola, deixei a escola. Gilberto na época ganhava somente um salário mínimo e eu precisei deixar o meu emprego e vivermos somente com esse salário mínimo. Gilberto sempre me apoiou em todas as minhas decisões, mesmo com um dinheiro muito curto, mesmo assim ele se sacrificava para pagar congressos para eu participar. A gente parcelava em 10 vezes essas passagens. Eu ia para São Paulo, para casa da mãe dele, ficava em Guarulhos. A mãe dele quem me dava o vale transporte para eu sair de Guarulhos, lá para o centro de São Paulo. E isso durante a faculdade de nutrição. Ela sempre se dedicou muito à parte de buscar informações, não só na graduação, como também nos congressos. E ela buscava os melhores congressos para ir, congressos internacionais sempre. Então nós fazíamos o possível com o que a gente tinha lá disponível. Tinha que sobrar dinheiro para comer e para investir no meu curso, porque nós tínhamos esperança de que nutrição iria nos dar uma condição de vida melhor. Eu lembro-me como hoje e conto diversas vezes essa história de que eu só tinha 5 roupas para ir para a faculdade, porque um salário mínimo para comer, para pagar as despesas de casa e ainda assim ter que ir para São Paulo para fazer congresso, para participar dos melhores congressos, realmente tinha que esticar demais esse dinheiro. Então não sobrava dinheiro para comprar roupa. Eram 5 roupas, usava bolsas usadas de pessoal da minha família, aquelas bolsas que já estavam lá descascando, que as pessoas não queriam, eu ia. Mas eu não ia para a faculdade para me mostrar, eu ia para a faculdade para estudar. Sempre bem dedicada aos estudos, sempre chegava cedo, era a última a sair, todos os trabalhos, tudo que era pedido lá durante a graduação, ela fazia com muita dedicação. Quando chegava da faculdade, às vezes ainda ficava até a madrugada para poder fazer alguma coisa ainda. No outro dia também, o dia todo era só estudando. E Gilberto, ele sempre quis ter um filho. E eu achava que um filho poderia atrapalhar naquele momento os meus estudos, porque eu sempre fui muito dedicada, eu sempre priorizei o conhecimento. E chegou um momento que Deus conversou comigo e eu disse o seguinte: meu Deus, o Senhor me deu um marido tão bom, um amigo, um parceiro que está comigo para todos os momentos da vida. E ele quer um filho, a única coisa que ele me pede é um filho e eu não dou esse filho a ele. E aí nesse momento eu fui tocada, foi o momento que eu decidi engravidar. E eu engravidei durante a faculdade, porque como eu era portadora de diploma, formada em ciências biológicas, eu entrei na faculdade com portadora de diploma, já fui para o 4º período, então já entrei bem avançado. E aí no meio do curso eu engravido. Não tranquei a faculdade. Quando o Guilherme nasceu, eu logo em seguida voltei, eu fazia a ordenha do leite, Gilberto quem ficava com o Guilherme à noite para eu estudar, durante o dia Gilberto trabalhava. Eu ficava com o Guilherme, quando tinha estágio, eu ia para o estágio, deixava o Guilherme com minha mãe, e à noite Gilberto quem ficava com ele. Quando já tivemos Guilherme, né, nosso filho, se complicou um pouco mais, que aí já juntou com os estágios que ela teria que fazer, né, na faculdade. Então aí complicou um pouco mais, porque aí ela já teria que sair à tarde, já não ficava mais em casa à tarde, e essas madrugadas que ela teria que se dedicar se prolongaram mais ainda. Passa algum tempo, né, com muita dificuldade, e aí eu me formo. Quando eu me formo, era aquele momento. E agora? Todos os meus sonhos, quantas expectativas. Eu apostei todas as minhas fichas, Gilberto me apoiou, minha mãe vendeu a casa. E agora? E agora é aquela ansiedade que todo mundo tem. Será que eu vou ser recompensada financeiramente? Será que eu vou conseguir o emprego? Será que eu vou ter a oportunidade que eu quero? E foi difícil. Foi difícil o início, como é difícil para todo mundo. Para mim, eu confesso que inicialmente teve uma certa facilidade. Como assim? Eu sempre fui meio que CDF, eu sentava na frente, eu estava ali participando de todos os eventos da faculdade, então eu era sim uma aluna que tinha destaque na minha turma, era aquela aluna que apresentava o trabalho, era aquela aluna que realmente se esforçava demais. E aí eu tive 3 oportunidades de emprego, uma em UAM, outra em uma indústria daqui de Caruaru e na lanchonete da faculdade. Eu tive essas 3 oportunidades de emprego.
Eu fui para que remunerava melhor, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria recompensar a minha mãe pelo esforço que ela fez, eu queria também ter uma melhor qualidade de vida com meu marido, com meu filho. E aí fui para Recife, capital aqui de Pernambuco, trabalhar numa unidade de alimentação e nutrição. Mas não fazia muito sentido para mim estar ganhando bem, eu era bem remunerada, mas eu estava deixando meu marido e meu filho. Guilherme com 1 ano aproximadamente em casa. Eu saía na segunda-feira e voltava somente na sexta-feira. E para mim não estava fazendo muito sentido aquilo. Eu ligo para essa indústria que havia me convidado e a oportunidade ainda estava de pé. Então eu peço demissão da GR em Recife e venho trabalhar aqui em Caruaru, na Cepan. Trabalhei no controle de qualidade durante 3 meses. Após os 3 meses, eles precisavam de um nutricionista lá porque eles iriam passar por uma auditoria. E nessa auditoria, um dos requisitos era ter um nutricionista. E daí, eu passei os 3 meses, quando eles passaram pela auditoria, eles me demitiram. E nesse momento, todas as portas se fecharam. Foi aquele momento que eu não tinha mais oportunidade de emprego, era aquele momento que eu mandava currículo para todos os lugares, todas as oportunidades, todos os anúncios, eu estava lá mandando meu currículo e ninguém me chamava. Então eu passei aproximadamente 6 meses sem renda nenhuma, sem nenhuma outra oportunidade de emprego. Aquele momento que a gente se pergunta assim, será que valeu a pena? Será que eu fiz a escolha certa? Foi então que eu iniciei os atendimentos. Não tinha oportunidade de emprego, atendimento clínico não era a minha primeira opção, eu gostaria de trabalhar em uma, mas se não tinha emprego na área, então vamos para os atendimentos. Lá em São Caetano, na clínica Dom Pedro, nós temos Enio, o diretor da clínica. Enio foi para mim uma pessoa muito importante, porque Enio tinha um nutricionista na clínica, que não atendia na sua clínica, mas tinha parceria com a clínica. E eu fui lá conversar com ele, pedir uma oportunidade a ele. Eu, recém-formada, sem experiência na área clínica, ele resolveu me dar essa chance e abriu as portas da clínica Dom Pedro para mim. Eu iniciei os atendimentos, lembro-me como hoje, numa sexta-feira, quando a secretária me liga dizendo que tinha um paciente para eu atender. E assim fui atender. Uma consulta que custava R$50, a clínica ficava com 20%. Então, para mim, só restava R$40. Mas foi a melhor consulta da minha vida. Cada consulta, ela era e é como se fosse única. A melhor consulta. Sempre muito grata pela confiança do paciente em mim. E aí fiz o meu primeiro atendimento, feliz da vida porque tinha ganhado R$40. E, de repente, não tinha mais ninguém para atender. Na outra sexta não tinha ninguém. Quando, de repente, vinham lá 2 pessoas e daqui a pouco não tinha ninguém. E outras 2 pessoas, e assim fui, insistindo. Foi aquele momento que eu pensei, não dá para viver de consultório. Ganhar R$40 de vez em quando, não dá, então é melhor ser professora, lá da escola ganhando os R$300. É aquele momento que a gente se pergunta, será que vale a pena mais uma vez? Será que vale a pena? Será que eu fiz a escolha certa? Só que então, eu continuei, realmente não tinha emprego, as portas todas fechadas para mim e eu continuei fazendo os atendimentos. Eis que surge uma oportunidade numa cidade vizinha para trabalhar no NASF. Depois de 1 ano tentando em consultório, ganhando R$40 de vez em quando, eu fui lá para o NASF, na cidade vizinha. Melhor coisa que pode acontecer na minha vida, essa oportunidade de NASF. Ganhava bem, era bem remunerado. Quando eu começo a trabalhar no NASF, o consultório começa a melhorar, algumas outras consultas começam a surgir. Então aquela sexta-feira de manhã, ela começou a ficar preenchida. E Enio dizia, daqui a pouco tu vai precisar da sexta-feira à tarde. E eu achava que isso não seria possível. Quando eu me vejo, estou atendendo a sexta-feira à tarde inteira. O NASF veio para complementar a renda do consultório, porque na época o consultório estava devagar, eram poucos pacientes. Mas aí, lá em São Caetano, eu atendi uma pessoa que é de São Caetano, mas que mora em Recife. Ela foi na minha consulta, na verdade ela foi na minha consulta para observar a minha consulta, porque ela tinha uma clínica em Recife. E eu fiz o melhor atendimento da minha vida, atendimento único. Eis que ela me convida para atender lá em Recife, em Boa Viagem.
Na época eu pensei, será que vai valer a pena sair de São Caetano para ir a Recife, atender o dia inteiro de atendimento? Será que as pessoas vão querer lá em Recife o meu atendimento? E eu fui. Eu disse o seguinte, eu pensei comigo mesma, pelo menos serve como estratégia de marketing. Nossa, Samira de São Caetano está atendendo em Recife. Fui. Quando eu começo a atender em Recife, a química começa a melhorar, as pessoas começam a me procurar mais. Lá em Recife, eu atendia em um dia, o dia inteiro. Eu ganhava nesse dia o que eu ganhava no mês trabalhando no NASF. Foi quando eu pedi demissão do NASF para ficar somente em consultório. Nessa época, eu já comecei a atender mais os pacientes de São Caetano, de Recife. Daí eu tive a oportunidade de vir atender aqui em Caruaru. Então eram as 3 cidades que eu atendia: Caruaru, São Caetano e Recife. O que muita gente não sabe é que eu conheci Samira como paciente de Samira. Hoje eu sou muito amigo de Samira, a gente tem uma amizade, né, fora do consultório, fora de nutricionista paciente, mas eu conheci ela dentro do consultório, eu enquanto paciente. Há 4 anos atrás eu vinha praticando já atividade física, corrida de rua. Eu era muito pesado, estava com colesterol muito elevado. E na ocasião eu pratiquei a atividade física que eu achei mais fácil, mais conveniente, que na época foi a corrida de rua. Acabei me apaixonando pela atividade física. Porém, eu comecei a sentir dificuldade de evoluir com a corrida de rua. Foi aí que Samira entrou na minha vida. Eu já tinha ido para outras nutricionistas, né? Fui para 3, 4 nutricionistas antes, mas eu nunca tinha sentido resultado. Eu estava até um pouco desacreditado de procurar um profissional de nutrição para me ajudar, porque sempre todos era aquela mesma coisa, né? A gente recebia aquela dieta pronta e tinha lá aquele monte de alimento que a gente tinha dificuldade de achar. Era pó de alguma coisa ou raspa de banana, coisas difíceis, documentos que não eram do meu dia a dia, da minha convivência. A gente conseguia fazer a dieta 2, 3 dias, mas de repente a gente abandonava a dieta ou seja, nunca tive muito sucesso com nutricionista nenhum. Então, eu conheci Samira numa época que eu estava buscando um novo profissional para me acompanhar aí no processo de perca de peso. Esse, na verdade, era o meu objetivo maior. E na época, a outra profissional que me acompanhava, ela tinha parado de encerrar os atendimentos aqui na cidade, aqui no interior, né? Ia ficar atendendo só na capital e eu precisava de um novo profissional. Apesar que, mesmo tendo chegado em Samira nessa circunstância, eu já tinha passado por outros profissionais aqui na cidade. E aí eu queria realmente algo que se apresentasse para mim como novo. E nesse momento, vários amigos meus já eram pacientes de Samira e eles já falavam muito dela antes. Eu já tinha ali um certo desejo de conhecer o trabalho dela. E aí, de repente, muita gente começou a falar de Samira aqui na cidade, na região. Alguns amigos meus tinham ido para Samira, tinham gostado. E disse, não, eu vou fazer uma experiência com essa nutricionista. Cheguei no consultório de Samira, fui muito bem atendido e de repente primeiro tive uma avaliação física, né, muito bem feita, muito bem realizada. E depois da avaliação eu fui então finalmente ter a minha consulta com Samira. E parecia que Samira me conhecia fazia anos. A gente começou a conversar, ela começou a entender quem era Rafael, começou a entender as minhas dores, entender onde é que eu tinha deficiência. Antes disso, ela procurou saber absolutamente tudo que eu costumava comer no meu dia a dia, habitualmente. E de repente, ela começa a montar junto comigo a minha dieta, baseado naquilo que eu tinha como objetivo, na atividade física, na perca de peso, na melhora na saúde. E aí ela montou um plano alimentar exatamente dentro daquilo que eu precisava, né? Ela olhando para mim enquanto uma vida única e me deu uma dieta totalmente individualizada para Rafael. Eu senti aquilo, quando ela me entregou a dieta eu nem acreditei, né? Porque geralmente eu era acostumado a ir para nutricionista e dias depois eu recebo aquela dieta meio que pronta. E Samira, eu saí do consultório dela com a dieta na mão e eu senti, era como se Samira estivesse pegando na minha mão e dissesse, ó Rafa, a gente vai junto, eu sei qual é o teu objetivo, tu tens uma maratona para correr, me dê feedbacks, eu tô com você. E aquilo para mim, no meio dessa jornada, né, ela adaptava a dieta, ela ajustava, ela passava uma suplementação ou outra, onde ela via que eu vinha dando sinais de deficiência. E aí, quando aconteceu que a minha nutricionista anterior mudou definitivamente para Recife, eu entrei em contato, busquei Samira e assim, encontrei nela muito mais do que
a profissional para me auxiliar nesse processo que eu gostaria, para me auxiliar nesse momento de perca de peso que eu gostaria. Eu encontrei em Samira ali realmente alguém que me conduziu por todo um caminho de nutrição, de hábitos alimentares, e aí e fez com que essa questão do emagrecimento se tornasse mera circunstância, assim, se tornasse realmente algo secundário, diante de tantas transformações que a gente fez em relação a hábitos alimentares durante esse processo. E ali eu senti que eu não tinha somente um nutricionista que estava comigo, eu tinha uma pessoa que estava preocupada com o meu resultado final. E aí, de lá para cá, já são 4 anos, a gente entra como paciente e acaba se tornando amigo de Samira, não tem como ser diferente. E essa é a minha história com Samira. Olá, me chamo Sônia França, sou nutricionista e quero falar um pouquinho da minha relação com o Nutri Academy e como foi que eu conheci Samira Lima. Pois bem, eu ainda estava na graduação, foi no meu 2º ano, foi quando eu assisti uma palestra com ela e logo após eu assisti alguns congressos, então foi ali onde surgiu, onde floresceu ainda mais o meu amor pela nutrição funcional, pela nutrição clínica. Participei também da jornada funcional com a Samira, né? Então foi aí onde eu comecei a realmente aprender, a realmente pôr em prática tudo que ela nos passava. Porque a forma que a Samira nos passa conhecimento é uma forma mais leve, é uma forma mais tranquila, é realmente a forma como a gente usa no consultório, a forma que a gente coloca, que a gente aplica esse conhecimento com o paciente, é um conhecimento diferente do que a gente aprende em pós-graduação. O Nutri Academy, a Samira, essa forma mais humilde dela passar o conhecimento que agregou muito a mim. Então, hoje eu sei como aplicar esse conhecimento na vida do paciente, no tratamento, como me posicionar diante do paciente e diante do mundo digital, da nutrição, que hoje é muito importante também a gente ter esse posicionamento. E assim foi, e assim começou a minha história de atendimentos. Trabalhando todos os dias, entregando muito mais do que o paciente podia esperar, acolhendo, acompanhando esse paciente, resolvendo a dor desse paciente, mas com muito esforço e com muita dedicação. Nada disso eu teria conseguido, essa conquista em relação ao consultório, se eu não tivesse me dedicado na época da faculdade, se eu não tivesse me dedicado a cada dia depois de formada. Porque mesmo depois de formada, eu continuei investindo em conhecimento. Porque eu nunca me preocupei com consultório luxuoso. A clínica Dom Pedro é uma clínica simples, mas era uma clínica que eu atendia pessoas que iam de Caruaru para São Caetano ser atendido lá. Quando eu comecei a vir para Caruaru, atender em Caruaru, aí sim as pessoas já não iam mais. Mas é isso, é a base, é o conhecimento. Não é uma clínica luxuosa, não é uma balança ultramoderna, é a capacidade que você tem de resolver o problema do paciente. E isso a gente não consegue se não for com conhecimento, se não for com esforço, se não for com dedicação. Isso que vocês viram é a mensagem que formou essa nutricionista que vos fala. Após uma década atuando em consultório, eu posso dizer que consegui conquistas que, se me contassem lá atrás, eu talvez não acreditasse. Uma agenda lotada, marcação para mais de 6 meses, uma clínica reconhecida na região. Esses resultados não vieram rapidamente. Durante esses anos, eu lutei contra preconceito, contra condição financeira, contra concorrências tantas vezes desleais. Porém, na maioria das vezes, o maior adversário era eu mesma. Quando achava-me insegura e por alguns momentos isso acabava me paralisando. O que os 4 anos de faculdade nos garante é apenas um título. O que nos faz crescer enquanto profissionais é a busca por conhecimento. É através dele que passamos a nos sentir cada vez mais fortes, cada vez mais preparados para encarar o próximo passo e encorajado para subir mais um degrau. Eu espero que você aproveite os 4 dias dessa jornada, tanto quanto eu.
pois eu preparei aulas incríveis para que você, Nutri, possa colocar em prática no seu consultório, que você possa encantar o seu paciente, que você possa resolver o problema do seu paciente e que você possa se tornar um profissional tão realizado quanto eu sou, tão reconhecida quanto eu sou. Eu conto com você para fazermos juntos uma nutrição de verdade.